God describes himself as the God of hope. Deus descreve a si mesmo como Deus da esperança. Romans 13:13 says, Romanos 13:13 diz: 3 remain: 3 permanecem: faith, hope, and love. a fé, a esperança e o amor. The greatest of these is love, O amor, o maior deles é o amor. but hope is in some pretty good company. Mas a esperança aqui está em boa companhia também. It's an enduring quality Ela é uma qualidade de permanecer, that we need to hold to. que nós precisamos segurar na I want to esperança. share 2 stories with you Eu tonight. quero compartilhar 2 histórias com vocês esta noite. Stories of hope. Histórias de esperança. The first story is Abraham. A primeira história é de Abraão. Abraham is usually associated with faith, E ele é normalmente associado com fé. and he was a great man of faith. De fato, ele era um grande homem de fé. He was the father of the faithful. Ele é conhecido como o pai dos fiéis. But remember, hope begins before faith. Mas lembre, a esperança começa antes da fé. Abraham was old. Ele estava velho já. His wife was old. Sua esposa estava velha. Everything about him was old. Tudo sobre eles era His velho. clothes were old. As roupas eram velhas. His house was old. A casa também era velha. His camel was old. Tudo era velho. Everything about him was Tudo old. sobre eles falava de velho. Something else marked Abraham and his wife. Mas alguma coisa marcou Abraão e sua esposa. They never had a child. Nunca tiveram filho. They were old and barren. Já eram velhos e estéreis. And God came to Abraham E Deus veio até Abraão. and said, "You're going to be a father, Olha, Abraão, você vai ser pai. and your wife's going to be a E mother." sua esposa vai ser mãe. Years went by. E aí passaram-se anos. 5 years, 5 anos. 10 years, 10 anos. 24 years 24 anos. after that initial promise. Antes que acontecesse, quando aconteceu essa promessa inicial. And the Lord appeared once more E aí Deus aparece a Abraão and novamente. repeated the promise. E Deus lembra da promessa. Abraham was 99. Abraão era 99. Sarah was 89. Sara era 89 anos de idade. Yet that year, Mas naquele ano, the promise was fulfilled. a promessa se cumpriu. Listen again to these words. Ouçam novamente essas palavras. Against all hope, Contra tudo que fosse sem esperança, Abraham in hope believed, Abraão em esperança ele creu. and so became the father of many nations. E ele tornou-se o pai de muitas nações. Without weakening his faith, Sem desfalecer na sua fé. he faced the fact Ele enfrentou o fato that his body was good as dead, de que seu corpo já estava amortecido. since he was about 100 years old. Porque já era de quase 100 anos de idade. And his wife Sarah's womb was dead. E também o ventre da sua esposa Sara já estava morto. But he did not waver in unbelief Mas ele não ficou ali balançando na incredulidade. regarding the promise of God, E em respeito à promessa de Deus. but was strengthened in his faith Mas ele se fortaleceu na sua fé. and gave glory to God. E deu glória a Deus. And he was fully persuaded E ele perseverou that what God promised, naquilo que Deus, ele estava certo que o que Deus prometeu, God could perform. Deus poderia realizar. Did you notice the foundation Você perceba aqui que a fundação of Abraham's hope, da esperança de Abraão the promise of God? era a promessa de Deus. God said it. Deus diz, That settled it for him. estava certo então para Abraão, porque Deus havia dito. Sometimes all we have Todas as vezes que nós temos is a promise from é God. a promessa de Deus. Sometimes Algumas vezes, everything in our life tudo na nossa points vida against it. está levando contra aquilo que Deus Sometimes prometeu. the finances point against it. Algumas vezes as finanças não são favoráveis. Sometimes the doctor report points against it. Às vezes aquilo que o doutor lá falou na consulta é contra o que você. Sometimes our loved ones seem to live worse instead of better. Às vezes o nosso ente querido está ficando pior do que ficando melhor. Sometimes the situation points against it. Algumas vezes aquela situação ela mostra tudo o contrário da Sometimes promessa. all we have is a promise. Então algumas vezes tudo que nós temos é a promessa. But can I tell you, that's all you need. Mas eu quero dizer, é tudo que você precisa. God's word is true. A palavra de Deus é verdadeira. God is on his throne. Deus está no seu trono. Keep hope alive. Mantenha essa esperança viva. Sometimes all we can do Às vezes tudo que você pode fazer is hope
é a esperança. Even though everything's contrary to hope. Mesmo quando tudo está contrário à esperança. Listen to other translations. Veja aqui o que diz outras It traduções. says, who against hope? Que é contra a He esperança. believed in hope. Mesmo contra a esperança, ele creu na esperança. Who passed hope? Ele manteve-se, então, Hope believed. desculpa, irmão, na esperança ele creu. Abraham, when hope was dead within him, Então a esperança que estava nele lá, went on hoping. ele continuou vencendo com esperança. He had hope in what God said. Ele tinha esperança do que Deus havia dito. Even though the calendar said something different. Ainda que o calendário dizia algo diferente. Even though his birth certificate said something Ainda different. que o seu certidão de nascimento dizia algo totalmente diferente. He had hope in God regardless. Ele teve esperança em Deus a despeito de This tudo hope contrário. led him to faith. Ele teve esperança da sua That fé. story was put in the Bible E essa história foi colocada na Bíblia to inspire me para me inspirar, and inspire para you inspirar você, to have hope. para que você tenha esperança. Have hope in God. Tenha esperança em Have Deus. hope in His promises. Tenha esperança na promessa dele. If you believe it, give Him Se praise você right now. crê nisso, adore a ele agora, se você crê na esperança. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Aleluia. Praise the Lord. I want to point out a second story of hope. Louvado seja o Senhor. Eu vou falar de uma segunda história de esperança. This is the story of a man named Jonathan. E é a história de um homem chamado Jonatas. He's the son of King Saul. Era o filho do rei Saul. If you look in 1 Samuel chapter Se 14, você olhar em 1 Samuel, capítulo 14, you find that the Israelite army is in a desperate você situation. vai perceber que o exército de Israel está numa situação de desespero. The Philistines Os filisteus have 5 times as many chariots tinham 5 vezes mais as carruagens the Israelites have men. do que os israelitas tinham. The enemy also O inimigo também, has captured all the Hebrew blacksmiths. eles tinham capturado todos os ferreiros do povo de Israel. So no new weapons can be made. Então eles não tinham como fazer armas novas. The Israelites are waiting to die. Os israelitas estavam ali esperando então para morrer. King Saul is confused. O rei Saul estava confuso. He's lost the faith and the confidence of his Ele havia men. perdido a confiança dos seus homens. And his son Jonathan steps up. Então seu filho Jonas dá um passo adiante. And he doesn't rally the army with a great speech of faith. Ele não chegou diante do exército com um discurso poderoso de fé. All he could get Tudo que ele pôde fazer ou was a conseguir little hope. foi uma pequena esperança. He turned to another person, Ele chegou a outra pessoa, his young armor bearer, aquele que carregava suas armas, o jovem. and he said, "Let's go check out the Philistines." Disse, olha, vamos dar uma olhada, vamos lá ver como estão os filisteus. And the Bible says E a Bíblia diz, in verse 6, no versículo 6, and Jonathan said to the young man e Jonas disse para aquele jovem that bear his armor, que carregava suas armas, "Come and let us go over vamos circular to the garrison of the Philistines. onde estão reunidos lá os filisteus. It may be E pode ser que that the Lord will work for o us, Senhor vai trabalhar por nós, for there is no restraint porque não tem nada que to impede the Lord para Deus to save by many de salvar através de muitos or by few." ou de poucos. In other words, Em outras he palavras, says, "Let's go over there diz, olha, vamos lá, where those heathen are. vamos ver aqueles que estão lá no exército inimigo, Perhaps God will give us a miracle." porque Deus poderá fazer um milagre a nós. Church, notice he made no promises. Veja, igreja, ele não fez nenhuma He just promessa. simply said, Ele simplesmente disse: victory is possible. vitória é possível. I'm telling you, victory is Eu possible estou for aqui para you. dizer, vitória é possível na sua Victory is vida. possible. A vitória é possível na sua vida. Before the day was over, E antes que aquele dia acabasse, Israel won a great victory. Israel conquistou uma grande vitória. In America, Lá nos Estados Unidos, sometimes someone will say to someone else, algumas pessoas às vezes vão dizer umas para as outras: "Don't get your hope up." não desista da sua fé. In other words, don't expect a lot. Desculpa, irmão. Não coloque a sua esperança muito alta. E alguns vão dizer: olha, não tenha muito, não espere muito.
It's probably not going to happen, is what they're saying. O que você está esperando pode não acontecer. Don't get your hopes up. Não coloque a sua esperança muito lá em cima, não. But I'm challenging you tonight. Mas eu estou aqui para te desafiar essa Raise your hope. Eleve a tua Raise it up to the Lord. Eleve ela até o Senhor. Keep your hope in Him. Coloque sua fé He's on the throne. nele, porque Ele está no He trono. loves you. Ele te ama. He cares about Ele you. se preocupa com He knows você. where you are. Ele sabe a posição que Keep você holding está. to His promises. Segure-se nas suas promessas. Perhaps the Lord E talvez o will Senhor give you a miracle. vai te dar um It will milagre. give you a breakthrough. Vai te dar um Will give you despertamento. victory. Vai te dar vitória. Give Him praise if you believe it. Adore se você crê nessa noite. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. There's some people, Existem algumas pessoas, you can see it on their face. você pode ver na face delas, Despair has replaced hope. que elas têm trocado o desespero em lugar da esperança. I don't mean they have sin in their life. Eu não estou dizendo que tem pecado na vida delas. They love the Lord. Amam o Senhor, They love the church. amam a igreja. But they've simply given up É simplesmente parece que eles desistiram on some area em algumas áreas or areas of their life. ou áreas das suas vidas. It's almost like Seria como que they have this little secret closet eles têm tipo um pequeno armário, um cômodo somewhere hidden in their heart. escondido aí no coração delas. And in that room, E lá nesse armáriozinho they discard. eles vão deixando lá. They put the things Eles vão colocando aquelas coisas they've given up on. que eles desistiram. Some people Algumas pessoas have given up on their healing. têm desistido da sua cura They saw others healed. e vê outros sendo curados. They come down and prayed. Eles vêm, oram e oram And they prayed and prayed. e oram e oram. And they've read books on healing. Eles leem livros sobre cura, So healing hasn't mas come. ainda não chegou na vida essa cura. They put that in the Então room. eles deixam aquilo guardado por um tempo. Others Outros have given up on their spouse being saved. têm desistido do marido ser salvo ou a esposa ser Or their salva. son or daughter being saved. Ou do filho ou uma filha ser salvo. They tossed that in that Então eles closet. colocam isso nesse pequeno armário aí. Others have given up on their marriage. Alguns têm desistido do casamento. They give up hope that it will get any better. Eles perdem a esperança e isso não vai nunca ficar melhor, não vai Still melhorar. others have given up on bearing the hope of bearing a child. Alguns têm perdido a esperança de ter filhos. Still others have given up on a dream they held for many years. E alguns têm desistido de sonhos que eles tiveram por muitos anos. And they've tossed those Então things. deixa isso guardado aqui They put it in that e closet. coloca nesse armário, nesse cômodo. And whether they'll need it or not, E às vezes eles estejam alcançando ou não, there's a sign over the door. eles não estão lendo, mas tem um sinal na porta. And it says, in this room E diz aqui nesse armário, nesse cômodo, are stored all the things estão guardando todas as coisas that are just too hard for God. que é muito difícil para Deus realizar. They won't say that out Eu loud, não vou dizer isso em alta voz, but by their actions, mas pelas ações they put it in the room que eles colocaram aqui and nesse they close the door. e fecham a porta. I want to ask you tonight, E eu quero te perguntar essa what noite, have you given up o on? que você tem desistido ao longo da sua What have you vida? stopped believing God O for? que você deixou de crer que Deus é capaz de What have fazer? you given hope up O for? que você tem deixado de dar a I want to esperança? remind you tonight Eu quero te lembrar essa noite that the God you serve que o Deus que você is serve, able. Ele é capaz. He's able. Ele é capaz. He's able to save. Ele é capaz de He's able to heal. Ele é capaz de He's curar. able to Ele provide. é capaz de He's prover. able to do Ele é capaz de fazer exceedingly e muito mais, and abundantly above abundantemente all do que you tudo can ask que você pode or pedir even think. ou pensar. That's the kind of God we Esse é o serve. Deus que nós servimos. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. He wants to restore your hope. Ele quer restaurar a sua He esperança. wants you to believe. Ele quer que você He creia. wants you to have confidence and expect Him Ele again. quer que você tenha confiança e espere novamente. First Thessalonians, 1 Tessalonicenses, chapter 2, verse 16. capítulo 2, versículo 16. May our Lord Jesus Christ Himself Que o Senhor Jesus Cristo, Ele and mesmo, God our Father, e nosso Deus Pai, who loved us que nos ama, and by His grace por sua graça, gave us eternal encouragement nos deu um encorajamento eterno and good hope e
boa esperança. encourage your hearts, Ele possa encorajar os And nossos strengthen corações e fortalecer in você every good deed and word. em todas as boas obras. The God of hope Que o Deus de esperança, wants to give you good hope. Ele quer te dar boa esperança. God is still on the throne, Deus continua no seu trono and He still has an answer. e Ele ainda tem uma esperança. That's the message of Abraham's E story. essa é a mensagem da That's the Abraão. message Jonathan tells us. Essa é a esperança que lá de Jonas God fala. is still God. Deus é Deus. The Bible said A Bíblia in diz, Romans 15:4, Romanos 15, 4, everything that was written in the past tudo que foi escrito no passado was written to teach us. foi escrito para nos So ensinar. through endurance Porque através de perseverança and the encouragement of Scripture, e encorajamento através das escrituras, we might have hope. para que nós possamos ter fé, The Bible says, esperança. may the God of hope Então a Bíblia diz que o Deus de esperança fill you with joy and peace enche vocês de alegria e de paz, as you trust Him, à medida que vocês creem, so that you may overflow with hope para que vocês possam superabundar na esperança by the power of the Holy pelo Spirit. poder do Espírito Santo. The God of hope, Então Deus é Deus de the esperança, God of hope. o Deus da Our esperança. God's not a God of doubt. Deus é um Deus de dúvida, He's not a God of despair. Ele não é um Deus de desespero, He's not a God of gloom and doom. Ele não é um Deus de disso e daquilo, He's not a God of defeat. Ele não é um Deus derrotado, But He's a God of victory. Ele é um Deus de vitória, He's a God of Ele é um encouragement. Deus de encorajamento, He's a God that gives hope. Ele é um Deus que dá And He esperança. wants you to overflow with hope. E Ele quer que você superabunde em He gave us esperança. the story of Abraham so we'd have hope. Ele nos deixou a história de Abraão para que tenhamos esperança. He gave us the Bible so we'd have Ele hope. nos deu a Bíblia para que tenhamos He gave us esperança. wonderful promises so we'd have Ele hope. nos deu maravilhosas promessas He para que gave tenhamos us the Holy esperança. Spirit so we'd have Ele hope. nos deu o Espírito Santo para que tenhamos esperança. He gave Himself on the cross Ele deu a Ele mesmo, Senhor Jesus, so na that cruz, we would have hope. para que nós possamos ter esperança. Hope in God. Esperança em Deus. Let me ask you a question. Deixa eu te fazer uma pergunta. Which two books in the Bible Qual é o livro allude to hope more than any other? na Bíblia que fala de esperança mais do que qualquer outro? Would you believe it's Psalms and Job? Você creria que seria em Salmos e em Jó? 30 times in the book of Psalms, 30 vezes no livro dos Salmos, the book of hope is mentioned. a palavra esperança é mencionada. 17 times in the book of Job. E 17 vezes no livro de Jó. I can't help but believe Eu não posso deixar de crer. the reason Job made it through his trial, E a razão por que Jó passou pela sua provação he held on to his hope. foi porque ele segurou na sua He esperança. refused to give up. Ele se recusou a He desistir. refused to stop. Ele recusou parar. His wife was probably a good woman, A sua mulher pode ter sido uma boa but she mulher, saw Job suffering. mas ela viu Jó naquele sofrimento. She said, Job, Ela disse: Jó, why don't you curse God and die? você não blasfema contra Deus. But Job refused. Mas Jó recusou. He held on to God. Ele segurou em Deus. Others, his friends, Seus amigos accused him of sinning secretly. acusaram ele de pecar But secretamente. Job maintained his Mas integrity. Jó se manteve a sua He integridade. held on to his hope. Ele manteve-se firme na esperança. I don't think Job ever knew Eu não creio que Jó jamais soube. why his children were taken, Porque seus filhos foram tirados. why his health was taken, Porque sua riqueza foi why his tirada. wealth was A taken. sua saúde e a sua riqueza foram tiradas. We had the conversation E nós conversamos um pouco in the Bible na Bíblia between God and Satan. entre Deus e o diabo. But Job never knew why. Mas Jó nunca soube por quê. He didn't know why the heavens seemed like brass. Ele não soube porque o céu parecia como um vidro. He didn't know why when he prayed it felt like his prayers fell back to Ele the nunca soube ground. porque ele orava e a sua oração caía de volta ao chão. He didn't know why again he lost his children. Ele não sabia porque ele perdeu seus filhos. He lost his wealth. E perdeu a sua riqueza. He even lost his health. E perdeu a sua saúde. Sometimes we don't know. Muitas vezes nós também não sabemos. Come on, church. A igreja, por favor. Sometimes we don't know Algumas vezes nós não sabemos why por we quê. go through certain Porque things. passamos por algumas So we coisas. can learn from Mas Job. nós podemos aprender também de If Jó. we keep our hope, E manter a nossa we can esperança. make it. Nós podemos também I said we conseguir.
can make Eu it que nós podemos if we conseguir hold to our hope. se nós firmarmos a nossa esperança. The psalmist said, E lá no salmista ele be diz: strong, seja forte, take heart, tenha o coração firmado. all you that hope in the Lord. Todos vocês que esperam The pelo Senhor. psalmist said, O salmista também diz: for you have been porque vocês têm sido, my hope, o Senhor tem sido minha O esperança. sovereign Lord. Ó Senhor soberano, Blessed is he abençoado seja, whose God is Jacob, ou bendito seja o Deus, whose God is the God of Jacob, porque o Deus de Jacó, whose hope is in the Lord his God. cuja esperança está no Senhor seu Deus. Are you understanding me tonight? Você está me entendendo esta noite? God wants us to be optimists. Deus quer que sejamos otimistas. God wants us to look to him confidently. Deus quer que olhemos para Ele com confiança. If you believe it, give him Se praise você one more crê nisso, time. adore ao Senhor, aplauda Ele. Hallelujah. Aleluia. Aleluia. But I want you to understand, Quero que você entenda. the hope we have is a patient hope. A esperança que nós temos, ela é uma esperança paciente. Americans Os americanos don't have much patience. não têm muita paciência. I don't know how Brazil is. Não sei como é aqui no Brasil. Americans don't have much patience. Os americanos não têm muita paciência. They want everything quick. Eles querem tudo que seja tudo muito rápido, que aconteça da forma que quer. We have restaurants that have drive-thrus. Tem uns restaurantes com os You don't drive-thrus. get out of your car, Você sai do seu carro, you pull up and you get the food, pay só the passa por lá, window, go come away numa quick. janela e já vai embora e vai comendo. They're everywhere, restaurants like that. E sempre para todo lado lá. Not just hamburger places. Não é só lugar de hambúrguer. There's other não. places like that. Muitos restaurantes são assim também. We're always in a hurry. Estão sempre com pressa. We're always impatient. Estão sempre sem paciência. But Christian hope Mas a esperança cristã, has to be willing to wait. nós devemos estar preparados para esperar. In 1 Thessalonians 1 Tessalonicenses, chapter 1 verse 3, capítulo 1, versículo 3. Paul writes Paulo escreve: that we would have endurance nós devemos ter or perseverança patience ou paciência inspired a despeito by hope in our Lord Jesus Christ. e inspirada pela nossa esperança em Jesus Cristo. As Christians, Como cristãos, we wait nós esperamos for our salvation to be complete. pela nossa salvação ser um dia completo. We wait for his glorious appearing. Nós esperamos pela sua volta gloriosa. We wait for his kingdom to be realized. Nós esperamos para que o seu reino venha se We estabelecer. wait for a new body like his body. Nós esperamos por um corpo novo como o dele. We wait to see him. Nós esperamos vê-lo. We wait to see loved ones who have preceded us. Nós estamos esperando ver aqueles que já foram nossos We queridos. wait. Nós esperamos. Hebrews 10:23 Em Hebreus 3:23 says, hold diz: olhe, on segurem to the hope na esperança we profess. que nós professamos. For he who promised Porque aquele que is prometeu, faithful. ele é fiel. He said, don't give up. Ele diz: olha, não desistam. Keep hold of your hope. Segure firme na sua Wait. esperança. Espere. Paul said, Paulo diz: but hope that is seen porque a esperança é vista. is not hope at all. Que não é esperança. A esperança que é vista não é esperança. If you see it, Se você está you don't vendo, have to hope for it. você não tem que esperar. por Paul algo. said, but hope A esperança, Paulo holds diz, on, ela espera, even if it doesn't see it. mesmo em momento de dificuldade. Who is giving you tonight Então, quem é que está dando a você nessa permission noite? to give up on hope? Quem está dando a você nessa noite permissão para desistir da esperança? The devil is a liar. O diabo, ele é um mentiroso. He'll tell you that God doesn't hear your Ele vai prayers. dizer que Deus não ouve as suas orações. He'll tell you that God doesn't care. Ele vai dizer que Deus não se preocupa mais. But I'm telling you, he hears. Mas eu estou dizendo para você, He cares. ele se preocupa. He still Ele ouve, delivers. ele ainda liberta. And your victory E begins a sua vitória está when you começando. have patient hope. Quando você tem paciência e esperança. In Psalm 42, Salmo 42. the psalmist said, O salmista diz: why are you downcast, por que vocês estão? O my soul? Por que a minha alma está abatida? Why are your
so disturbed? Por que que está perturbada? David's talking to himself. Davi está falando com ele mesmo. Sometimes Algumas the vezes, spirit man o espírito do homem has to talk to the rest of you. deve falar mais do que o resto de você. Amen? Amém? Does everybody understand what I'm Você saying? entendeu o que nós estamos falando? That's the reason sometimes É a razão porque algumas vezes we need to fast. nós devemos jejuar. When we do without food, Porque quando ficamos sem muita comida, our spirit man nosso homem espiritual is telling the physical man, está dizendo ao corpo físico: I'm the one that's in charge. eu é que estou no controle. Sometimes sometimes we have to talk to ourselves. Nós temos que falar conosco mesmos. That's what David's doing. É o que Davi está falando. He says, why are you discouraged? Por que está desanimado? Why are you down? Por que está para baixo? Why do you feel this way? Por que está sentindo dessa And then maneira? notice what he E says. veja o que ele diz: He says, put your hope in God. coloque a sua esperança em Deus. He knew how to get out of Ele discouragement. sabia como sair daquele momento de He knew how to desânimo. make despair flee. Ele sabia como sair daquele momento de desespero. He said, have hope in Ele God. diz: tenha esperança em Deus. My message tonight is, Minha mensagem esta noite have é hope in essa: God. tenha esperança em Deus. Have hope in the Lord. Tenha esperança no Senhor. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. If the musicians want to get ready Gostaria que os músicos viessem aqui para frente to play in just a moment, e tocassem aqui. you can come right now. Vocês podem vir, por favor. Jeremiah 29, Jeremias 29, verse 11. versículo 11. The Lord said, O Senhor diz: I know the plans. eu sei os planos. I know the plans Eu sei os planos that I have for que eu you. tenho para você. Plans to prosper you Planos de prosperar você. and not to harm you. Não de te colocar para baixo. Plans to give you hope Planos de te dar uma esperança and a future. e um futuro. So many are asking, is there any hope? Então, a pergunta que foi feita inicialmente: existe ainda alguma esperança? I'm telling you, there's hope. Eu estou aqui para dizer: existe esperança sim. Our God is the God of hope. O nosso Deus é o Deus da esperança. Victory is possible. A vitória ela é possível. There's a way out tonight. Tem uma saída nesta noite. There's a way to reach Him. Tem uma saída para você alcançá-lo. There's hope. Existe esperança. There's hope for your family. Existe esperança para a sua família. Jesus Christ can save them. Jesus Cristo pode salvá-los. There's hope for your finances. Tem esperança para as suas finanças. He can turn your finances around. Ele pode mudar aí as suas He can finanças. give you a miracle. Ele pode fazer um milagre. There's hope for your healing. Tem esperança para a sua cura também. There's hope for your miracle. Tem esperança para o teu milagre. There is hope. Ainda há esperança. The Bible says, A Bíblia diz, 1 Peter lá em 1 Pedro, chapter 1, capítulo 1, verse 3. versículo 3. Blessed be the God Bendito seja Deus and the Father e o Pai of our Lord Jesus do nosso Christ, Senhor Jesus Cristo, who has begotten us again que tem nos trazido novamente unto a living hope nos levado a uma viva esperança by the resurrection pela ressurreição of Jesus Christ from the dead. de Jesus Cristo dos mortos. There's hope Então há esperança because He lives. porque Ele vive. Because He lives, Porque Ele vive, I can face eu tomorrow. posso enfrentar o amanhã. Because He lives, Porque Ele vive, there is hope. ainda existe esperança. Would you say that? Pode ficar de pé nessa noite. Is there anyone here tonight? Tem alguém aqui esta noite You be honest. em que você pode ser bastante honesto? I've had that secret room in my heart. Eu tenho esse lugar guardadinho aí. I've tossed some things in Eu tenho there. guardado algumas coisas nesse lugar, nesse I've cômodo. given up on some things. Coisas que eu tenho desistido delas. Maybe it was a dream. Talvez tenha sido um sonho. Maybe it was a healing. Talvez seja a tua cura. Maybe it was somebody being saved. Talvez alguém que você quer que seja salvo. But you put it in that room. Então você desistiu, guardou lá. And you love the Lord. E você ama o Senhor. You love the church. Você ama a igreja. You don't have sin. Você não está em pecado. But you've just given up. Você simplesmente desistiu. Tonight, Esta noite, would you let hope come alive você again? poderia deixar que essa esperança renascesse?
Would you let God give you hope? Você permitiria que Deus viesse te dar esperança novamente? Would you let the God of hope Você permitiria que o Deus da esperança give you good hope viesse te dar essa boa so esperança? that you overflow Para que você viesse superabundar by the Holy Spirit pelo Espírito Santo with hope? com esperança? If you're in the sound of my voice, Se você está ouvindo aí o som do